O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um painel do primeiro Congresso Nacional do Grupo de Estudos de Política Tributária. Meu nome é Maria Clara de Albuquerque Moisés, eu sou integrante do GEPT, assistente jurídica na Advocacia Dias de Souza, e junto ao meu colega Dr. Pedro Adams, estarei aqui mediando este painel, que diz respeito ao impacto dos lead cases e da modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal na formação da política fiscal no Brasil. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes pela presença e por dedicarem um tempo especial para essa discussão de grande relevância no direito tributário brasileiro. Em nome do GEPT, eu também agradeço aos nossos apoiadores, a todos que nos ouvem e ao nosso time técnico. Esse é um tema que merece nossa especial atenção, pois o Supremo Tribunal Federal ele tem utilizado bastante o Instituto da Modulação de Efeitos em matéria tributária, especialmente em discussões desfavoráveis para a fazenda pública, como exemplo nos casos do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, do Imposto de Renda sobre a Selic, entre alguns outros julgados. Hoje nós teremos renomados palestrantes que possuem forte atuação no Supremo Tribunal Federal, como a doutora Ariane Guimarães, o doutor Daniel Correia, a doutora Nina Pencac e o doutor Lucas Bevilacqua. Sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o meu colega Dr. Pedro Adams, que vai continuar com a apresentação dos nossos renomados palestrantes. Desejo a todos um bom congresso. Obrigado, Maria Clara. Faço das suas palavras as minhas, agradeço a presença dos nossos palestrantes, também agradeço o convite, né, dos nossos organizadores do GEPT, grupo do qual fazemos parte. Esse realmente é um tema bastante efervescente ultimamente, né, no Supremo Tribunal Federal, especialmente sob esse enfoque colocado pela Maria Clara, em que nós vemos mais a utilização do instrumento da modulação de efeitos em discussões desfavoráveis, né, com desfechos desfavoráveis à fazenda pública. Enquanto que, quando o contribuinte tem êxito, nós temos modulações de efeitos atrasando, né, a aplicação e afastando a aplicação por completo desses entendimentos favoráveis. Eu vou devolver, então, a palavra à Maria Clara para fazer a introdução do nosso primeiro palestrante. Obrigado, espero que aproveitem o painel. Bom, obrigada, Dr. Pedro Adams. Eu gostaria de chamar, então, o Dr. Lucas Bevilacqua, que é assessor de ministro do STF, mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, e também doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário também pela USP, professor em Direito Tributário e coordenador do Observatório de Macrolitigância Fiscal. Dr. Lucas, o senhor tem a palavra. Bom dia, Maria Clara, obrigado, ao Pedro também, ambos na mediação dos trabalhos deste painel, impactos, leading case e modulação na formulação de política fiscal. Eu confesso, quando recebi o convite do Thomas e do Alberto e a indicação do tema do painel, fiquei muito entusiasmado, mais ainda quando eu soube quem eram os colegas que aqui estariam comigo. A Nina, a Ariane e o Daniel, pessoas a quem eu sou testemunha do empenho desses, né, para um melhor sistema tributário nacional, sobretudo no que respeita ao julgamento de leading case. Bom, eu vou ser um tanto sumário e superficial diante dos nomes que assim me sucederão, né, que abordarão com maior propriedade cada uma dessas questões atinentes ao impacto dos leading cases e da modulação na formulação da política fiscal. No final do
ano de 2022, houve um lançamento de uma obra no Supremo Tribunal Federal, coordenada pelos professores Misabel Dez, Heleno Torres, Fernando Scaff e Onofre Batista, obra coletiva da qual alguns de nós participou, e eu gostaria de destacar um artigo de autoria do professor Fernando Facuri Scaff, em que ele discorre acerca da microeconomia, a macroeconomia, do microjurídico ao macrojurídico e da microlitigância à macrolitigância. Os colegas já estiveram conosco na rede de pesquisa da macrolitigância fiscal, que não se trata de nenhum título ou nome inédito, né? Paulo Conrado às vezes até brinca comigo, que coordena um outro grupo muito ativo, né, junto à GV São Paulo, que o nome macrolitigância é muito pomposo. Eu falei, Paulo, não tem nada de pomposo, né, e quanto ao menos de original. E eu falei, tem pouca originalidade na medida em que quem assim concebeu e de modo muito fundamentada essa perspectiva da macrolitigância foi o professor Fernando Facuri Scaff, e nesse artigo que eu aqui me referi, veiculado na obra Supremos Acertos, discorre com grande propriedade, afinal, o que seria essa interface do micro com o macro, né? E uma melhor compreensão dessas diferentes perspectivas nos auxiliam no enfrentamento do tema deste painel, né, respeitante à formação da política fiscal, na medida em que nós temos ingredientes tanto jurídicos, né, macrojurídicos, sobretudo, que nós devemos tomar em conta, como ingredientes macroeconômicos, né, quanto à própria macroeconomia que nós nos vimos, ora, envoltos atualmente, com destaque para as atuais discussões de reforma tributária e um novo marco fiscal, né? E é justamente a propósito desse novo marco fiscal, eu devo conceder aqui os créditos a um dos pesquisadores da rede de pesquisa, que é justamente o Pedro Júlio Salles Araújo, que nos despertou quanto à iniciativa do atual governo federal de criação de um grupo de trabalho específico no âmbito da Advocacia Geral da União, PGFN e Ministério da Fazenda e Planejamento também, para um mapeamento daquelas lides que venham a ocasionar o que a Fazenda Nacional sempre traz ao Supremo Tribunal Federal, de um rombo fiscal e um desequilíbrio orçamentário, o que de modo inconsequente, com toda a vênia, né, veio a implicar na banalização do Instituto da técnica da modulação dos efeitos temporais da decisão. Eu já tive o prazer, o privilégio de compartilhar um painel com a Nina a respeito da modulação em matéria tributária. À época, já havia manifestado um tanto de insatisfação com o uso indiscriminado da técnica da modulação. E, por último, né, diante, sobretudo, dos julgamentos dos temas 881, 885, repercussão geral, que serão objeto de tratativa da professora Ariane, esse inconformismo se tornou ainda maior, né, o que me faz resgatar as lições da professora Tereza Arruda Alvim, numa obra dedicada especificamente à modulação. Ela coloca que em alguns âmbitos decisionais nos quais presente a hipossuficiência de alguma das partes, né, frente ao poder estatal, a técnica da modulação dos efeitos temporais de decisão deve ser aplicado exclusivamente em favor da parte mais frágil, isto é, no âmbito das relações jurídicas tributárias, o contribuinte, no âmbito do penal, o réu. Portanto, ela confere um emprego dessa técnica processual, tendo em conta uma perspectiva do direito material, e com razão. Infelizmente, não é
o que o Supremo Tribunal Federal consolidou, né, na sua evolução jurisprudencial, como eu antes me referi, uma aplicação indiscriminada da técnica de modulação dos efeitos da decisão. E há um caso único que eu gostaria de compartilhar com os colegas, que bem nos evidenciam essa necessidade de compreensão da macrolitigância à macroeconomia, que respeita ao tema 745 de repercussão geral. É interessante nós percorrermos as primeiras discussões em matéria de aplicação de seletividade ao ICMS energia elétrica. Eu sei que esse é um tema caro a alguns de nós, né? Recebi, inclusive, li, né, artigos, produções, memoriais de alguns dos colegas, mas vale lembrar, e aqui eu vou começar pela microlitigância, né? Isso me faz voltar ao túnel do tempo, quando ainda no exercício da função de procurador do estado de Goiás, chegavam não é uma dezena, é uma centena de mandados de segurança individuais, né, ajuizados em face do secretário da Fazenda de então, né, diante da alíquota, salvo engano, 25% ou 29% do ICMS energia elétrica naquele estado. A explicação é microeconômica, né? O Estado, diante da necessidade da manutenção da sua base de arrecadação, cada vez mais erodida diante da concessão indiscriminada de incentivos fiscais, concentrou a sua base de arrecadação, assim como todos os estados da federação, em telecomunicações, combustíveis e energia elétrica. Logo, a energia elétrica, a alíquota de ICMS era uma das mais altas. Os contribuintes, sob o argumento da aplicação do princípio da seletividade, né, com base na essencialidade daquela utilidade pública, inclusive energia elétrica, né, ajuizavam, né, mandados de segurança. Em face de ato do secretário da Fazenda, o Tribunal de Justiça não reconhecia, né, não admitia o processamento de mandado de segurança por questão de natureza processual, por entender que demandava dilação probatória em si, e eram interpostos recursos ordinários em face da decisão que denegava o processamento do mandado de segurança, esses processados perante o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eu acompanhei esses mandados de segurança, não só no Tribunal de Justiça, quando ainda na base, mas posteriormente também perante o Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, de modo um tanto raso, com toda a vênia, em sua maioria também não processava esses mandados de segurança. Até que, dado o estado da Federação de Santa Catarina, essa discussão foi alçada ao Supremo Tribunal Federal, que afetou a matéria em repercussão geral sobre o tema de número 745. O Supremo Tribunal Federal, eu vou me arriscar aqui dizer, demorou praticamente uma década para julgar esse tema 745, aplicação da seletividade no ICMS energia elétrica. E quando assim fixada, assim procedido o julgamento, fixada a tese, de um modo inapropriado, foi aplicada a técnica da modulação dos efeitos da decisão, de modo que tivesse efeito, salvo engano, então apenas a partir do ano de 2024. Em um cenário de populismo fiscal que nós vivemos, não só no passado, mas pelo que se apresenta, assim permanecemos, houve a edição das leis 192, 194, que veio aí a implementar
a redução do ICMS com base na seletividade. Infelizmente, na minha modesta leitura, erramos duas vezes. O Supremo Tribunal Federal, ao modular a decisão assim empreendida, e o próprio Congresso Nacional. Quando eu falo que errou, não é em função de que não observou a decisão do Supremo, não é isso. O Supremo Tribunal Federal não se vincula, desculpa, o Congresso Nacional não se vincula a essa modulação procedida pelo STF, mas sim diante da razão e do clamor populista no qual, movida essa redução do ICMS com base na essencialidade, o que gerou um caos federativo que, ora, nós estamos a viver num típico cenário de macrolitigância fiscal. Isto é, nós tivemos uma lei, ainda que de caráter nacional, a se imiscuir em uma matéria própria de cada um dos estados da federação, tivemos uma queda da arrecadação, por conseguinte, os estados ávidos por receitas ingressaram com mais de uma dezena de ações cíveis originárias perante o Supremo Tribunal Federal, pretendendo o ressarcimento dessas perdas arrecadatórias, o que parece estar chegando a um bom termo diante da conciliação assim anunciada. Mas eu fiz questão de trazer esse caso problema para evidenciar que esse é um típico leading case, o tema 745, de repercussão geral, que vem a contaminar toda a formação da política fiscal. Política fiscal, ela deve ser conduzida pelo poder executivo. É o executivo quem detém informações, dados e até mesmo uma convicção ideológica para a execução de uma política fiscal no âmbito de um plano de governo. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, assim deve proceder o controle eventual, circunstancial e muito pontual de dada política fiscal diante de alguma agressão desproporcional, irrazoável a algum princípio fundamental esculpido na Constituição. Do contrário, eu tenho para mim que deve ser observado o princípio da separação dos poderes, né? Poder Judiciário, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, tem legitimidade para a formação da política fiscal. O que tem-se é que, inevitavelmente, algumas decisões terminam por conferir balizas à execução de dada política fiscal. Em tempos de populismo fiscal, inaugurado já no governo anterior, incumbe a nós, operadores de direito, né, um exercício de autocontenção, de forma a preservarmos, né, a legitimidade constitucional de cada uma das funções estatais. É nessa perspectiva, portanto, que nós devemos conferir uma lupa, né, da macrolitigância à macroeconomia, né? A macrolitigância não pode ser determinante para questões macroeconômicas que estão no seio, né, uma melhor gestão e concepção do próprio poder executivo. Essas eram considerações iniciais, panorâmicas, que eu gostaria de compartilhar com os colegas, muito mais a título de preocupação pessoal, acadêmica, né, do que propriamente o julgamento de algum caso em específico, muito embora eu tenha aqui me referido ao tema 745, com o propósito exclusivo de evidenciar a relação que há entre a microeconomia, né, seja do fisco ante uma queda da arrecadação, seja do contribuinte que se vê assolado com alíquotas altas de ICMS, via assolado com alíquotas altas de ICMS e energia elétrica, seja
e, sobretudo, né, de macrolitigância para a macroeconomia e a interface saudável que deve haver entre essas perspectivas. Agradecendo e reconhecendo uma vez mais o trabalho do Grupo de Estudos de Política Tributária, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, ainda que online, com os colegas Nina, Ariane e Daniel, já ansioso por ouvi-los. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lucas. Muito importantes suas pontuações, né, fazendo a conexão aí entre a macrolitigância e a formação das políticas fiscais. Vamos passar, então, agora para a próxima palestrante, né, em benefício do tempo, doutora Ariane, sócia do Matos Filho Advogados, doutora e mestre em Direito e Políticas Públicas, professora, coordenadora também de um grupo de pesquisa e estudos de análise tributária, no UniCeub, que vai trazer algumas considerações também sobre o tema da modulação de efeitos em matéria tributária. Doutora Ariane, por favor. Bom dia, doutor Pedro Adams. Primeiramente, eu gostaria de registrar a todas e a todos que nos ouvem, meu agradecimento especial aqui ao GEPT, que faço aqui na pessoa do doutor Alberto Carbonar, que me formulou pessoalmente o convite. Também saúdo aqui, mais uma vez, né, o doutor Pedro Adams, na condição de moderador desse painel, também a doutora Maria Clara, meus colegas doutores, amigos, Nina Pencac, mais uma vez, muito bom estar consigo numa mesa de discussão, também meu amigo de longa data, doutor Daniel, mais uma vez estamos aqui, não é, a tratar de temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal, é sempre uma honra, e uma alegria muito grande te reencontrar, principalmente nesses fóruns. E também o professor Lucas Bevilacqua, que também tive a honra de conhecer há alguns anos, também no contexto acadêmico, fomos autores de capítulos de obra coletiva, e desde então temos trocado ideias e percepções também sobre o nosso objeto apaixonante, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Todos nós temos em comum justamente este eixo e este elo, né? Discutimos muito sobre o Supremo, justamente porque temos uma admiração, isso eu posso afirmar, muito grande por esta instituição, né? Então, sempre é uma alegria estar ao lado de vocês para tratar desses temas. E, enfim, eu também tive essa mesma agito, né, intelectual quando li o título aqui da mesa, né, e eu sempre gosto, porque isso acaba nos tirando da zona de conforto, né, para tratar de um tema que exige uma reflexão para além dos nossos muros jurídicos, né, que é relativo justamente ao impacto econômico do que nós aqui lidamos no cotidiano, né, que são justamente as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. E eu digo aqui, né, o doutor Pedro Adams conhece, meu filho, ele é estudante de Direito, tem 20 anos, ele é estudante de Direito e também estudante de Economia. E, vez ou outra, eu costumo comentar com ele, enfim, uma decisão ou outra do Supremo, e ele tem me corrigido aqui, né, com as categorias bem melhor exploradas do que eu, né, na perspectiva econômica, e eu tenho prestado atenção nisso, porque, na verdade, nós aqui costumamos falar de economia, e eu falo no meu caso, né, sem propriedade, porque não sou uma economista. Então, a minha limitação aqui eu já coloco de antemão, e digo que farei aqui minhas provocações a respeito do tema, não trarei conclusões, porque realmente não tenho ferramental, mas acho que em alguma medida as provocações já nos movem e nos instigam, pelo menos, a buscar essas respostas, né, de forma mais estruturada e racionalizada. E até, enfim, a forma como eu
pretendo aqui abordar, aquilo que me cabe, de forma muito breve, é justamente, eu vou extrair, vou usar um case aqui, de forma indutiva, que é um case que está sendo discutido diuturnamente na imprensa, né, desde que o Supremo Tribunal Federal inaugurou o exercício de 2023, né, dos trabalhos, que é justamente o caso em que se definiu que a coisa julgada, ela tem a sua interrupção automática, né, dos efeitos diante de um julgamento do Supremo Tribunal Federal forjado em controle concentrado ou em repercussão geral. Então, apenas para dar um contexto aqui a todos, né, e justamente justificar o porquê da escolha desse tema, né, para justamente tratar como um exemplo paradigmático, né, de como é que isso afeta política fiscal. E aí aqui, né, lembrando, o que eu estou considerando como política fiscal? Política fiscal, ela é um conceito típico da economia, e ela diz respeito a decisões, né, tomadas no âmbito decisório daqueles que têm legitimidade para apresentar a diretriz que vai direcionar, enfim, o âmbito decisório. E aí aqui nós estamos falando de uma ciência, né, se é que assim posso dizer, típica aqui das ciências políticas, né, de uma racionalidade científica que é uma racionalidade, evidentemente, que está no âmbito das ciências sociais e, portanto, ela é uma ciência que nós chamamos, né, de ciência soft, não tem aqui verdade absoluta, essa verdade ela se põe a partir de determinadas premissas e coerência com as premissas apresentadas, mas dito isso, nós estamos falando aqui de como é que as decisões do Supremo interagem com as decisões do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, muitas vezes, né, materializando programas aqui de governo, né, e aí, evidentemente, formando uma política pública efetiva, de como é que esse jogo se dá, né, e o caso aqui da coisa julgada é bem relevante, né, porque nós estamos aqui diante de um caso em que há uma alteração estrutural dos efeitos que uma decisão do Supremo Tribunal Federal passa a ter, inclusive na perspectiva de arrecadação, né, então essa perspectiva de arrecadação nesse universo de coisa julgada, ele é materialmente pequeno, né, digo materialmente pequeno porque quando falamos aqui em termos de impacto, é claro que não há uma definição muito específica, mas é menos comum, né, e cada vez menos comum, né, desde que a Constituição Federal de 88 foi promulgada, que decisões individuais fujam aquilo que o Supremo Tribunal Federal estabelece, né, isso cada vez mais é mais difícil, né, que se concretize. Mas, num dado momento, nós tivemos essa realidade um pouco menos presente, né, então, desde que a Constituição Federal foi promulgada, nós tivemos fases, né, em relação à harmonização, que é um tema também que já dividi painel aqui com o professor Lucas, né, harmonização das decisões, naquela oportunidade falávamos de harmonização de decisões do Supremo com harmonização de decisões administrativas, mas aqui nós estamos falando de harmonização, né, na perspectiva horizontal de tempo, né, então realmente houve aqui a tendência que cada vez mais haja o aguardo aqui das decisões, né, de primeira e segunda instância, né, falando que, recortando especificamente o Poder Judiciário, mas é um dado importante aqui a se considerar nessa análise. E aí, o que nós temos especificamente em relação a isso? Apesar de nós termos não digo imaterialidade, mas é uma materialidade reduzida, há uma afetação direta desse assunto, especificamente no cenário, né, de segurança jurídica que se coloca. E aí aqui eu tomo o termo segurança jurídica muito relacionado àquilo que nós temos na perspectiva da microeconomia, que é justamente uma análise que se faz, micro e macroeconomia, mas falo micro porque aqui é a análise de cada um
dos stakeholders aqui específicos que atuam, né, no mercado, por exemplo, que dependem, em alguma medida, de previsibilidade do contexto normativo e também jurídico, assim, de uma forma mais ampla, e aí incluo nesse jurídico, né, inclusive decisões transitadas em julgado, quando há tomada de decisão, por exemplo, por investimentos, né? Então, dito tudo isso, né, nós voltamos aqui ao caso da coisa julgada. O que nós tínhamos aqui de forma muito breve, né? Nós tínhamos em 1988, né, a primeira vez a Constituição Federal, ela estabeleceu a possibilidade de a criação de uma contribuição social sobre o lucro, e assim foi feito, né? Houve a edição de uma lei que instituiu essa contribuição. Essa lei instituiu a contribuição e houve uma série de questionamentos no judiciário sobre a legitimidade dessa instituição. Alguns contribuintes tiveram a decisão transitada em julgado dizendo que a contribuição ela representaria uma bitributação considerando o imposto de renda, que também incide sobre o lucro. E, portanto, nós tivemos o trânsito em julgado dessas decisões, parte dessas decisões, portanto, né, tiveram extirpada ali da relação jurídica a obrigação de pagar a contribuição. Né? Tivemos alguns fatos que sucederam a esse trânsito em julgado. Né? Nós tivemos uma primeira decisão, em 1992, do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade. Isso aconteceu no RE 138284, especificamente. O Supremo Tribunal Federal, agora, em 2023, volta a 1992 e diz, não, esta decisão de 1992 não tem qualquer impacto para aqueles contribuintes que tiveram coisa julgada, transitada em julgado, em sentido contrário àquilo que havia sido firmado em 1992, perfeitamente. Então, tudo continuava como sempre foi, que esta sempre foi a perspectiva daqueles que conviviam com decisões transitadas em julgado, vis-à-vis decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso. Eis que chega 2007, o julgamento da ADI 15, uma das primeiras ADIs propostas, né, número inicial aqui, demorou mais de 17 anos, de 15 anos para ela ser julgada. E aí o Supremo Tribunal Federal vem e julga essa ADI improcedente, né, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade da contribuição. E aí o que estava em discussão não era se a contribuição social ela era devida ou não era, porque a decisão da ADI 15, ela é muito clara nesse sentido, né? Ela simplesmente diz que não há inconstitucionalidade na lei que institui a contribuição social sobre o lucro. E esta decisão, evidentemente, ela tem efeitos erga omnes. O que estava em discussão agora em 2023 não era exatamente o conteúdo dessa decisão. E reforço isso porque, em algum momento, né, do julgamento, me parece que isso até ficou um pouco em discussão, né, se aquela decisão de 2007, de fato, era uma decisão que produzia efeitos no mundo jurídico. Isso não estava em discussão. É evidente que o julgamento de uma ação de controle concentrado tem como consequência, sim, uma decisão com efeitos erga omnes. O que estava em discussão é se seria necessário para as pessoas jurídicas, né, especificamente aqui, que tinham decisões transitadas em julgado, qual era a forma de esta decisão de 2007 ser aplicada nos casos concretos, se era necessário ou não uma ação rescisória. E aí, especificamente sobre isso, nós temos um julgamento absolutamente paradigmático, né, em 2011, que cristalizou uma diretriz do Judiciário, dizendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado não tem efeito automático. É necessária a propositura de uma ação rescisória para que aí sim essa decisão do Supremo Tribunal em ADI, em controle concentrado, seja aplicada no caso concreto. Esta é a questão que estava posta. E houve, na minha leitura, uma desconsideração em absoluto deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Né? E digo em absoluto porque, por mais que ele tenha sido referenciado, né, no julgamento, ele não foi considerado como um marco, assim como estabelece o artigo 927 do Código de Processo Civil,
que já foi aplicado diversas vezes, também, professora Nina, também já estivemos juntas aqui em discussões sobre modulação de efeitos, e evidentemente que o critério, né, que a adoção da modulação de efeitos tem sido cada vez mais empregada, inclusive temos até um dado, né, que até 2021, o número de modulações de efeito girava em torno de 10% nos julgamentos do Supremo, e pós-pandemia esse número saltou para 36%, né, ou seja, um número muito significativo, e claro que isso acabou tomando a atenção, né, daqueles juristas, estudiosos, aspirantes aqui a estudiosos do tema, o porquê, qual era o critério que o Supremo Tribunal Federal passava a empregar, e um dos critérios, né, e aí estamos falando de critério aqui porque não posso me desapegar da racionalidade, um dos critérios é justamente a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo formado em sentido contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal. E isto, né, de uma forma absolutamente desarrazoada, não foi considerado neste tão relevante julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? E não foi levado em consideração, né, pode ser, não sei, eu não fiz o estudo, né, enfim, na perspectiva de até mesmo de identificação de elementos, né, tangenciais aqui à decisão puramente, fala aí das discussões, porque nós sequer acórdão hoje temos a respeito do tema, né, temos alguns votos que foram disponibilizados, mas também não revisados, então ele não tem efeito jurídico algum. As discussões, que são assim, os elementos, evidências que temos até o momento, esse aspecto foi absolutamente desconsiderado, né, em desconformidade com outros julgamentos tão relevantes tidos pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da exclusão do ICMS e do PIS e COFINS, em que expressamente o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o STJ tinha repetitivo sobre o tema e considerou este repetitivo, inclusive, como fundamental na definição, estamos falando aqui de política fiscal, na política fiscal da União, que contava com os recursos da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Tivemos também outro julgamento absolutamente importante, que foi o da incidência do imposto de renda sobre a taxa Selic e também da contribuição social sobre essa rubrica. O Supremo Tribunal Federal também modulou os efeitos porque existia um repetitivo no STJ que dizia exatamente o oposto daquilo que o Supremo Tribunal Federal chegou a afirmar. Ou seja, me parece que aqui nós temos uma questão absolutamente intrigante, né? Uma desconsideração absoluta no sistema dos efeitos que esta decisão do Superior Tribunal de Justiça reproduziu no universo, no sistema jurídico e, claro, evidentemente, no sistema político e também no universo microeconômico, na definição, né, de governança, de estratégia aqui do setor privado. Então, me parece que esta questão, essa decisão, ela rompe com diretrizes que nós tínhamos até o momento. Então, há um encontro marcado aqui, doutor Pedro Adams, doutora Maria Clara, né, me parece, com esta questão, e numa perspectiva não só jurídica, evidentemente jurídica, mas quando nós falamos de modulação de efeitos, né, o professor Lucas trouxe muito bem, há um diálogo muito intenso aqui com a questão de política. E neste caso, uma das razões, inclusive, que justifica a modulação de efeitos, são razões aqui calcadas em justificativas extrajurídicas. Então, aqui nós, inclusive, podemos falar até mesmo de moralidade. Muito se disse sobre isonomia, mas a isonomia, a depender da forma, se ela ultrapassa, se ela significa um rolo compressor sobre a segurança jurídica, me parece que é a segurança jurídica que deveria prevalecer, porque a segurança jurídica é justamente a proteção da aparência de legalidade e de funcionalidade que os atos públicos produzem nos jurisdicionados. Então, nós temos um encontro marcado no Supremo Tribunal Federal e com o diálogo com essas outras perspectivas em relação a esse tema, em relação a esses efeitos produzidos por essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu encerro aqui, doutor Pedro, as primeiras provocações, tá? Sem trazer as conclusões específicas sobre cada um desses questionamentos, e fico à disposição aqui para a segunda rodada do debate. Muito obrigada.
Doutora Ariane, muito obrigada pelas considerações, que com certeza são muito importantes e contribuíram muito para o debate do tema. E com o intuito de dar continuidade às discussões, eu gostaria de apresentar o próximo palestrante, o doutor Daniel Correia, que é sócio da Advocacia de Souza, especialista em Direito Tributário pelo IBET, mestre em Direito Constitucional e Tributário pelo IDP. Doutor Daniel, o senhor tem a palavra. Muito bom dia a todas e a todos que nos assistem. Inicio aqui minha fala agradecendo e parabenizando o GEPT, né? Acho que, primeiro, parabenizar o GEPT pela realização desse congresso nacional, né? Em torno da política tributária. Eu acho que isso é muito importante. Tem dado voz a muitos importantes atores institucionais, né, para tratar sobre diversos temas relevantes, do ponto de vista fiscal e tributário. Então, parabenizar o GEPT e agradecer ao GEPT, aqui em nome do Dr. Pedro, da doutora Maria Clara, e também em nome do Dr. Thomas, que me fez esse convite, por possibilitar a minha participação nesse evento e poder discutir com profissionais de alto nível, de alta excelência, que eu tenho acompanhado há um bom tempo aqui em Brasília. É uma grande satisfação falar ao lado das doutoras Ariane, doutora Nina e doutor Lucas Bevilacqua. Bom, sem mais delongas, as falas que me precederam tocaram em alguns pontos que eu havia imaginado para tratar com os senhores. Eu me permiti alterar um pouco o título do nosso painel e pretendo falar sobre o impacto da modulação de efeitos em leading cases sobre a política tributária, mais especificamente. Política fiscal, né, na verdade. E aqui eu até gostaria de utilizar o termo política fiscal de uma forma um pouco mais ampla do que a utilizada pela doutora Ariane e pelo doutor Lucas, no sentido de compreender a política fiscal não só como aquelas escolhas feitas pelo poder público, pelo poder competente, né, para direcionar as normas e as políticas tributárias, mas para delinear a política fiscal como um conjunto de escolhas feitas pelos indivíduos, não só públicos, mas privados também, portanto, contribuintes e fisco em torno de questões fiscais. E pretendo demonstrar que as modulações de efeitos, elas têm um impacto realmente muito grande na política fiscal assim considerada. O que nós temos visto, e isso já foi abordado aqui nas falas anteriores, é que, de fato, o Supremo tem modulado muitas questões tributárias. Né? O doutor Lucas aludiu a uma banalização da técnica. E eu concordo. Acho que, de fato, tem havido uma banalização dessa técnica. E pior, há uma banalização da técnica de modulação de efeitos sem padronização. Né? E isso gera algumas perplexidades. Então, por exemplo, eu fiz um levantamento em 2021, foi um ano de muitos julgamentos tributários, 63% dos casos julgados foram modulados. Então, assim, nós temos mais do que a metade dos casos, ou seja, a maioria dos casos foram modulados. Então, isso mostra a banalização da técnica. E a falta de padronização, eu vou lhes dar dois exemplos. O primeiro já foi, inclusive, aqui aludido pela doutora Ariane, que basta comparar o que houve no julgamento da chamada tese do século, a incidência do PIS/COFINS sobre o ICMS, em que o Supremo Tribunal Federal, embora tivesse já uma orientação em recurso extraordinário anterior, no mesmo sentido do que foi decidido na repercussão geral, portanto, o próprio tribunal já tinha maioria formada no mesmo sentido daquela decisão que foi tomada na repercussão geral, o Supremo modulou a decisão em favor do fisco ao fundamento de que o STJ possuiria precedente favorável ao fisco. Portanto, isso justificaria, do ponto de vista da segurança jurídica, a modulação de efeitos em favor do fisco.
Pois bem, a doutora Ariane acabou de nos relembrar, o caso recentemente julgado dos temas 881 e 885, em que estávamos a acompanhar a discussão sobre os efeitos futuros da coisa julgada em relação às relações tributárias de trato sucessivo, né? E ali havia não só precedentes não qualificados do STJ, ali havia precedente repetitivo do STJ em sentido diverso do que foi agora definido. E o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos em favor do contribuinte. Então, quer dizer, uma falta de padronização claríssima. Mas não só. Se nós pegarmos só o universo das decisões moduladas, né, nós verificaremos, por exemplo, ao menos 5 possibilidades de modulação de efeitos com estabelecimento de marcos temporais distintos pelo Supremo. Então, quer dizer, o Supremo às vezes modula os efeitos e faz uma data de corte a partir da data de publicação do acórdão de mérito, ou então da data da finalização do julgamento de mérito, ou então da data da publicação da ata de julgamento de mérito, ou então da data de publicação de julgamento de ações anteriores, usualmente ações diretas de inconstitucionalidade, ou então data do início do julgamento de mérito. Isso, evidentemente, essa falta de padronização gera um problema de insegurança. E, obviamente, afeta as escolhas dos indivíduos, tanto as políticas. Isso afeta as escolhas dos indivíduos, públicos e privados, e instituições, com claros efeitos sobre a política fiscal. Evidentemente, numa situação em que cada vez mais o Supremo retrocede a data de corte da modulação de efeitos para ressalvar aquelas ações já ajuizadas, o contribuinte passará, em função disso, a ajuizar as ações individuais no âmbito do controle difuso, tão logo surja qualquer tese tributária, às vezes sem nem sequer poder examinar melhor a sua viabilidade, né? Isso para tentar escapar desse marco temporal fixado pelo Supremo. E isso, evidentemente, vai gerar efeitos sobre a política fiscal e vai gerar efeitos sobre o próprio Poder Judiciário. Maior congestionamento, aumento da litigiosidade, né? E do ponto de vista do fisco, como o fisco tem constantemente tido modulações em seu favor e tem assistido à ausência de modulação em favor do contribuinte, é óbvio que haverá um incentivo para que, no âmbito das políticas fiscais estatais, e me refiro às três esferas de governo, haverá incentivo à edição de atos normativos de constitucionalidade duvidosa. Evidente. É melhor para o Estado instituir determinada lei, arrecadar com base nela, a despeito de eventual inconstitucionalidade, do que preservar ele próprio a força normativa da Constituição. Quem deve fazer isso é o Supremo, né? E se o Supremo não faz, isso gera um incentivo. Então, isso tudo apenas para dizer que entendo que é preciso voltar um pouco aos fundamentos teóricos da modulação de efeitos. É preciso verificar em quais casos cabe efetivamente a modulação para que evitemos essa banalização da técnica. Ora, o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, trata da hipótese de modulação de efeitos quando haja alteração de jurisprudência dominante. Portanto, é claro, aqui se fala em alteração de jurisprudência, não é qualquer precedente, não é qualquer julgado, é jurisprudência dominante, não é? E por razões de segurança jurídica. O artigo 27 da Lei 9868 de 99, por sua vez, tem uma norma mais aberta, né? Alude-se ali a razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. E o que seria isso? O que seria excepcional interesse social? O que seria segurança jurídica? Seria um cheque em branco à disposição do Tribunal Constitucional?
que ele pode utilizar da forma como quiser, e independentemente de manter coerência com fundamentações anteriores? Parece-me que excepcional interesse social quer dizer interesse público extraordinário, portanto, interesse que não é comum, não é do dia a dia, é algo extraordinário, é excepcional. Alguma coisa aconteceu, há um interesse fora do comum e é um interesse social. Social, leia-se, toda a sociedade. Portanto, se é algo que diz respeito a toda a sociedade, é público. Então, é um interesse público extraordinário. E aí eu lhes pergunto, interesse de arrecadação é interesse público primário ou secundário? Acho que essa é uma questão que precisa ser discutida. Parece-me que fazer caixa, arrecadação, não devolução de tributos pagos indevidamente, isso diz respeito ao interesse patrimonial do Estado. Portanto, isso é interesse público secundário, não interesse público primário. Mais do que isso, interesse de arrecadar é corrente, é diário e é de qualquer governo, portanto, não é excepcional. Então, eu trago isso para que nós reflitamos e demos um passo atrás, né? Porque muitas vezes justifica-se a modulação de efeitos em função do impacto que isso vai causar no orçamento, nas finanças públicas. E eu lhes pergunto, será que é isso que excepcional interesse social quer dizer? Né? Na verdade, quando alude-se tanto à segurança jurídica quanto a excepcional interesse social, o que o legislador parece ter indicado é que há situações fáticas que impedem que a declaração de inconstitucionalidade tenha efeitos retroativos, efeitos ex tunc, sob pena de gerar grave insegurança jurídica ou grave violação ao excepcional interesse social, portanto, excepcional interesse público. A questão é sempre fática. Portanto, aqui nós precisamos entender modulação como algo que envolve impossibilidade fática de se ter a retroação dos efeitos. E por que isso? Porque a nossa Constituição Federal tem na justiça o seu valor supremo, fundamento da nossa República. Isso está no preâmbulo da Constituição, está no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. E esse conceito de justiça não é vago, ele não é meramente teórico. Ele é concretizado por várias normas constitucionais, dentre outros, a regra prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que nenhuma lesão a direito individual deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. E leia-se apreciada, e, se constatada a lesão, recomposto o direito daquele que foi lesado. Portanto, o conceito de justiça não é teórico. Ele é concreto, ele decorre de norma constitucional. Então, quando se modulam os efeitos de uma decisão, salvaguardando determinadas ações, ou às vezes até mesmo não salvaguardando as ações individuais, isso gera perplexidades do ponto de vista normativo e jurídico. Imagine 2 contribuintes ingressam no mesmo dia com a mesma ação, sobre o mesmo tributo, o mesmo fato gerador, o mesmo período, mas um distribui numa vara federal, 5ª vara federal, o outro, a ação cai na 7ª vara federal. O juiz da 5ª vara federal é muito rápido, sentencia logo o feito de forma favorável e a Fazenda esquece, deixa de interpor recurso, transita em julgado. O outro contribuinte, com a mesma situação, impetra um mandado de segurança, por exemplo, na 7ª vara federal, o juiz é mais assoberbado, demora mais a decidir, o processo depois sobe para o tribunal, etc., e a ação não termina. Em uma situação como essa, se o Supremo Tribunal Federal modula os efeitos da decisão e atinge a ação do segundo contribuinte, apenas o primeiro terá a recomposição do seu direito violado, não é? E o segundo não. E numa situação como essa, nós temos um problema sério de efetivação da justiça. Temos a negação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nós temos um problema grave de gerar
falta de isonomia, porque nós estamos tratando desigualmente situações idênticas. Nós temos um problema que pode afetar a livre concorrência. Aliás, o fisco tem usado muito o princípio da livre concorrência para sustentar suas teses, e numa situação como essa. Quer dizer, o contribuinte A conseguiu a decisão, ele vai ter uma vantagem concorrencial sobre o contribuinte B, não é? E, além disso, numa situação como essa que lhes narrei, nós teríamos um contribuinte obtendo uma decisão favorável, o outro obtendo uma decisão desfavorável, por razões que são alheias à sua vontade, fatos externos a ele, o que transforma o processo judicial em loteria. Portanto, gera ofensa à segurança jurídica. Não é? E, por fim, cria-se um incentivo ao legislador inconstitucional, para que ele faça caixa com normas que são inconstitucionais, portanto, se apropriem do patrimônio do contribuinte e gerem um enriquecimento ilícito do Estado, violando o direito de propriedade. Então, vejam quantos problemas nós podemos ter quando a modulação de efeitos ela é feita de uma forma superficial, sem verificar a impossibilidade prática de retroação da norma. E já estou finalizando minha fala, mas gostaria apenas de rememorar. Precisamos voltar um pouco. Os 2 primeiros casos em que o Supremo Tribunal Federal lançou mão da técnica da eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade cuidavam de impossibilidade prática, fática, de a decisão retroagir. Eram os casos de Mira Estrela, em que se declarou ali a inconstitucionalidade do número de vereadores, né? E não seria possível reduzir isso no meio do mandato, ia dar um problema sério, inclusive porque aqueles vereadores votaram leis, etc. Então, era uma impossibilidade fática. E no caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, né, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da criação do próprio município, mas se ele não desse eficácia prospectiva à decisão, ia gerar diversos tipos de problemas. Né? Porque, imagine, pessoas que nasceram, morreram, certidões que foram expedidas com base na existência de um município. Né? Então, era um problema fático. E, para encerrar minha fala, não existe impossibilidade, em termos econômicos, para que o poder público pague aquilo que foi reconhecido pelo Poder Judiciário. A pandemia da Covid-19 nos mostrou isso. Quer dizer, os estados deram um jeito, emitiram títulos, cobraram mais impostos, se fosse o caso, enfim, emitiram moeda, fizeram o que foi preciso para gerar recursos públicos e atender às necessidades. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal vem e diz que houve violação de determinado direito, esse direito deve ser recomposto. Então, apenas lhes digo que se isso não ocorrer, é como se nós tivéssemos uma irresponsabilidade do Estado. Então, o Estado vem, lesa o contribuinte, isso é reconhecido pelo Poder Judiciário, mas o contribuinte não é recomposto em seus direitos, contrariamente, inclusive, ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, segundo o qual o Estado é objetivamente responsável pelos danos que causa às pessoas. Muito obrigado pela atenção de todos e fico aqui no aguardo dos nossos debates. Muito obrigado, doutor Daniel. Excelente exposição. Realmente nós temos um cenário aí em que a banalização, especificamente quanto à padronização, né, da forma com que a modulação de efeitos ela é aplicada, e mais ainda, quanto à fundamentação dessas modulações, né, que a depender da situação, um fundamento serve para uma situação, mas não serve para outra, né, e deveria ter uma certa isonomia, como bem colocado pelo doutor. Passamos, então, agora a fala da doutora Nina Pencac, que é mestre pela UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, doutoranda também pela UERJ, professora no IDP e professora. Nina, por favor, você tem a palavra. Bom, muito obrigada, Pedro. Em primeiro lugar, gostaria de começar agradecendo a organização do evento pelo convite, ao Alberto, ao Tomás, enfim,
A gente sabe o quanto eles estão à frente do GEPT e tem feito tudo, né, para o grupo dar certo, e os debates sempre no grupo de WhatsApp são muito interessantes e profícuos, e é muito bom agora a gente ter um debate praticamente ao vivo, né, com certeza, mas praticamente pessoalmente, né, olhando uns para os outros, e a gente consegue, de repente, reproduzir, né, alguns dos temas que foram debatidos ao longo dos anos de existência do GEPT no grupo de WhatsApp. Também é uma honra dividir a mesa com você, Pedro, mais uma vez, com a Maria Clara, que eu não conheci, foi um prazer, doutora Ariane, enfim, né, nossa divisão de mesas já dispensa comentários, né? Acho que é muito interessante sempre ouvir o que você tem para falar, Ariane, e hoje não fugiu a regra. Doutor Daniel também, né? Acho que nos últimos tempos temos nos encontrado mais nos eventos, é sempre um prazer estar com você. O Lucas, né, meu amigo da STF, dividimos aí durante muitos anos o papel de assessores e agora ele tem essa grande responsabilidade nas mãos. E para mim, gente, foi muito fácil ficar por último, né? Vocês viram que eu tentei manipular para isso acontecer e deu certo, porque quem fala por último tem a facilidade, né, de poder comentar as falas que antecederam e, né, quem sabe aí trazer alguma coisa nova, né? A dificuldade está quem fala antes. E aí, enquanto o Lucas, a Ariane e o Daniel, né, expunham as suas questões, e vocês são prova de que eu até tinha selecionado um tema para falar, que era a votação constitucional de 5210, nesses julgamentos, os temas 881 e 885, de repercussão geral. E se der tempo, eu vou falar sobre isso, mas eu queria fazer algumas colocações em relação, principalmente, ao tema da modulação de efeitos, né? E quando eu olhei o título, eu fiquei pensando, a gente pode falar de leading cases só e de leading cases com modulação de efeitos e seus impactos na política fiscal. E aí eu escolhi falar não de modulação especificamente, mas de mutação de 5210, que é um tema que eu já venho falando há um tempo e eu acho ele bastante importante. Mas, ouvindo as falas que me antecederam, eu resolvi fazer algumas colocações sobre a modulação, né? E sobre os impactos do STF, de fato, na política fiscal. Acho que é um consenso, né, que a política fiscal é desenhada pelo Executivo e pelo Legislativo, né, no âmbito das políticas públicas, mas a gente também não pode negar que o STF tem um papel muito relevante no desenvolvimento e na manutenção de políticas fiscais já estabelecidas. Então, toda vez que o STF vai julgar matéria tributária, a gente queira ou não, ele está, sim, dando um estímulo ao estabelecimento, à continuidade de uma política fiscal, ou está dizendo que essa política fiscal é inconstitucional. É interessante que essa conclusão ela parece tão simples, né? Quando a gente vê o papel que o STF desempenha em matéria tributária, o que o STF, de regra, fala essa arrecadação não pode ser feita dessa forma porque ela é inconstitucional, ou ela pode ser feita dessa forma porque ela é constitucional, está dentro dos limites da Constituição. E aí isso me lembrou, né, não tem nada a ver com o que a gente falou agora, mas isso me lembrou os debates que se sucederam quando o STF julgou o caso do imposto de renda sobre pensão alimentícia. Gente, esse caso, para mim, ele é um caso tão simples de controle de constitucionalidade em matéria tributária, e aí ele gerou um debate tão grande sobre, meu Deus, mas e se o STF declara a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia? Ele está dizendo que não pode tributar a pensão alimentícia, e já há dedução de quem paga a pensão, então não vai ser tributada? Aí eu pensei assim, mas qual é a novidade em relação a isso? Né? Toda vez que o STF faz controle de constitucionalidade em matéria tributária, ele está dizendo que ele pode sim dizer que a determinada incidência ela é inconstitucional. Então, enfim, só para fazer esse disclaimer de que esse é o papel do STF em matéria tributária. Ele vai guiar as políticas fiscais dos outros poderes. E aí tem um ponto bastante interessante, que era o que eu queria focar hoje, que é o diálogo entre os poderes, né? O que ele consegue dizer para o Executivo e para o Legislativo quando ele julga a matéria tributária. A modulação de efeitos tem tudo a ver com isso. Então, o Lucas ele começou a falar dele criticando a modulação no tema 745. Começou não, né? Ele falou isso no decorrer da fala dele, que é a repercussão geral da incidência de ICMS sobre energia elétrica e telecom.
a Ariane, ela fala do tempo de julgamento, né? Quando ela fala da DEI 15, ela falou, o STF demorou não sei quantos anos para dizer que a CSLL era constitucional de forma vinculante erga omnes, na DEI 15. E aí a Ariane também, ela vai no ponto certo, né, para mim, em relação a essa questão da modulação de efeitos nos temas 881 e 885. O STF vem modulando suas próprias decisões quando há alteração de jurisprudência em relação ao que o STJ havia definido no passado em recurso repetitivo, e nesse caso ele, surpreendentemente, ele ignora, né, esse recurso repetitivo do STJ, e é interessante porque a gente tem os temas 69, mencionados pela Ariane, e tema 962, né, ambos mencionados pela Ariane, mas a gente teve também, no final do ano passado, o tema 827, eu até anotei aqui para não esquecer, que é o caso do ICMS franquias, né, houve julgamento de embargos de declaração com modulação de efeitos, e aí no caso pró-contribuinte, né, gente, eu odeio muito falar pró-fisco e pró-contribuinte, mas infelizmente a gente não tem muito para onde fugir nesses debates, mas nesse caso do tema 827 do ICMS franquia telefônica, a contratação de serviços telefônicos sem uma contratação de minutos, né, vou tentar ser mais técnico aqui. Houve modulação de efeitos no final do ano passado também com base numa alteração de jurisprudência do STJ, e em relação agora, né, aos temas da coisa julgada, eu não sei vocês, mas eu ouvi os votos mais de uma vez e, tirando os ministros que votaram pela modulação, os ministros que votaram contrário, de forma contrária à modulação, sequer mencionaram, né, assim, eles não se deram ao trabalho de afastar de justificar por que não se modularia nesse caso com a mudança de jurisprudência. Então, foi bastante surpreendente e heterodoxo. Enfim, como tem sido, né, infelizmente, os julgamentos em matéria tributária no STF. E aí o Daniel... e aí, em relação ainda a essa questão da modulação nos temas 881 e 885, tem um caso que é bastante interessante, que eu acho que ele acaba passando um pouco batido, né, que ele é um precedente muito interessante, que é o tema 668, que é quando um ato infralegal da União determinava a exclusão do contribuinte do refis sem prévia notificação. A União perdeu, né, no recurso extraordinário, houve fixação de tese favorável, né, ao contribuinte, determinando a intimação prévia do contribuinte para a exclusão do refis, com base numa lei específica, e aí a União entra com embargos de declaração para modular. E aí, a justificativa do ministro Toffoli, aqui na relatoria desse caso, para a modulação de efeitos, é que o STF vinha dizendo que a matéria era infraconstitucional. Então, havia um arcabouço normativo produzido pelo próprio STF, dizendo que a matéria era infraconstitucional. Então, se ele analisou agora em repercussão geral, houve uma alteração de jurisprudência passível, né, de justificar a modulação de efeitos. E tudo isso aconteceu também nos temas 881 e 885, né? O STF vinha dizendo que a questão da análise dos efeitos da coisa julgada ela era matéria infraconstitucional, até que ele reconheceu as repercussões gerais. Isso foi alterado aí. Então, a meu ver, a gente teria dois fundamentos para modulação de efeitos, né? Duas mudanças de jurisprudência, vamos dizer assim. Quando o STF alça o tema ao status constitucional e quando há alteração de jurisprudência, né, com o resultado do julgamento contrário que o STJ decidiu, né, em 2011. E aí eu separei também, né, eu lembrei no decorrer desse evento, o trecho de dois votos proferidos pelo ministro Toffoli, mas com um lapso temporal de 7 anos. O primeiro voto foi nos embargos de declaração do RS 559937, que é o tema 1 da repercussão geral, que tratou da exclusão do ICMS do PIS/COFINS de importação. Nesse caso, como a gente sabe, né, a União ficou vencida, houve exclusão, né, o ICMS não compõe valor aduaneiro, e a União embargou de declaração para modular. E aí eu vou ler, eu sei que é chato, mas eu vou ler a parte do voto do ministro Toffoli, que é interessante. A mera alegação, abre aspas, a mera alegação de perda de arrecadação não é suficiente para comprovar a presença do excepcional interesse social a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Modular os efeitos, no caso dos autos, importaria em negar o próprio direito ao contribuinte de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos. Ele segue, né, justificando por que, fecha aspas, né, e ele segue justificando por que não modular. E o que se extrai do voto dele em 2014 é de que a modulação
retiraria os próprios efeitos da declaração de inconstitucionalidade, né, que, com base na teoria da nulidade, a gente sabe que tem efeitos automáticos retroativos, salvo, né, se houver deliberação sobre a modulação desses efeitos. Então, em 2014, o ministro Toffoli se manifestou dessa forma. Em 2021, quando ele assumiu a relatoria do tema 745, né, mencionado pelo Lucas, ele lista uma série de valores que os estados levaram a ele em audiência, porque houve, não sei se vocês se recordam, mas só para a gente estar no mesmo pé aqui de informação, quando foi finalizado o julgamento do tema 745 sob relatoria do ministro Marco Aurélio, houve a suspensão da proclamação do resultado para que fosse analisada a modulação de efeitos, né? E aí, nesse meio tempo, o ministro Toffoli, que se tornou o relator, né, porque houve a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, ele recebe em audiências de representantes dos estados. Isso foi amplamente noticiado. E aí, isso me pegou muito na época, porque ele não, até onde eu sei, ele não recebeu representantes dos contribuintes envolvidos no julgamento. Então, após essa audiência pública, vamos dizer assim, né, com esses representantes dos estados, ele vota pela modulação de efeitos com base na perda de arrecadação, né, nos dados fornecidos pelo estado de perda de arrecadação. Então, em 7 anos, a gente viu uma alteração de postura muito grande. E aí, a gente está falando do mesmo ministro, especificamente, mas a gente sabe que essa mudança não foi, né, de uma pessoa só, foi uma mudança de postura do próprio STF. E aí eu entro no que nas questões que o Daniel colocou no final da fala dele. Eu acho que as ressalvas às modulações de efeito têm sido elaboradas pelo STF, principalmente em matéria tributária, elas me incomodam muito. Mas o que tem claro, acho que incomoda muito mais o fato do STF modular sem uma justificativa jurídica principal, mas utilizando uma justificativa consequencialista. E aí eu também não quero ser, enfim, ingênua e achar que o STF não é um tribunal político, né? A gente sabe que a Constituição ela é jurídica e política. Então, faz algum sentido que existam, né, questões políticas e que a política seja levada em consideração. Mas, a meu ver, isso exigiria um ônus argumentativo muito maior da Corte do que o que a gente tem visto para modular os efeitos. No passado, a perda de arrecadação ela não foi aceita como fundamento isolado para modulação, e agora ela é. O que mudou nesse meio tempo? A gente sabe que a Procuradoria da Fazenda ela passou a estar muito mais próxima do STF, e isso é mérito da AGU como um todo. Né? Mas eu acho que a gente tem que tentar entender o que aconteceu nesses 7 anos, né, entre 2014 e 2021, para que os ministros passassem a acatar a perda de arrecadação como fundamento único, né, para modulação de efeitos. E, enfim, né, já me encaminhando para o final, vou tangenciar, literalmente só tangenciar o tema que eu ia falar, o tema inicial, que é o da votação constitucional de 5210. Esse tema ele foi levado pelo ministro Barroso no julgamento dos REs 955, principalmente no caso dele, que é o RE 955227, cuja relatoria foi dele, né? A mutação constitucional de 5210 em matéria tributária, ela tem diversas implicações, a meu ver, todas elas benéficas. Se a gente conseguir visualizar a prática dessa decisão do STF, a gente vai ver que, quando há uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei específica tributária, não vai mais ser necessária a resolução do Senado para suspender, né, a eficácia do dispositivo declarado inconstitucional. No âmbito da União, a gente não tem tanto esse debate, porque quando havia declaração de inconstitucionalidade em controle concreto, que não tinha efeitos vinculantes erga omnes, justamente por conta do 5210, a União, pela Lei 10.522, ele editava, né, a PGFN editava pareceres dispensando, né, de recurso, e esses pareceres vinculavam também a Receita Federal, ou seja, a Receita Federal ela deixava de efetuar o lançamento, né, considerando a inconstitucionalidade daquela incidência. Pois bem, a gente sabe que, né,
na prática, esses pareceres eles nem sempre vinham de forma rápida. A gente viu pelo caso do julgamento do salário maternidade, né, da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, que a STF declarou a inconstitucionalidade da incidência em controle concreto, né, com repercussão geral. No dia seguinte, a Receita Federal ela emitiu uma nota dizendo que não ia cumprir a decisão do STF enquanto a PFN não editasse esse parecer. E aí é muito chocante que haja essa reação, né, no âmbito da administração, a um julgamento vinculante do STF. O que a Receita Federal quis dizer? Eu não estou vinculada às repercussões gerais do STF, eu estou vinculada apenas às decisões em controle abstrato de constitucionalidade. E por conta, imagino, né? Na verdade, eu não imagino porque o ministro Barroso fala isso expressamente no voto dele. Por conta dessas distorções existentes entre os efeitos das decisões em controle abstrato e em controle concreto, sobretudo em repercussão geral, a mutação constitucional do 5210 em matéria tributária, ela se torna, assim, algo imperioso. E eu sei que há muitas resistências aqui ao fenômeno da mutação constitucional. Eu tenderia a ser resistente também se isso já não estivesse sendo feito pelo STF há bastante tempo, né? A gente tem leading cases aí, obviamente não em matéria tributária, eu acho que esse é o primeiro em matéria, né, especificamente em matéria tributária, de mutação constitucional, mas a gente tem casos de direitos fundamentais, como a união estável entre pessoas... Ok, muito obrigada, já vou encerrar. Entre pessoas do mesmo sexo, a gente tem a questão da prisão em segundo grau, né, em que houve uma alteração aí em relação ao dispositivo lá da Constituição que fala da prisão só apenas após o trânsito em julgado, a gente tem foro privilegiado, a gente tem financiamento de campanhas. Então, o STF vem utilizando, né, do instrumento da mutação constitucional para dar novas interpretações a dispositivos da Constituição que são anacrônicos, vamos dizer assim. E esse foi um dos casos que, a meu ver, a atualização, né, da interpretação constitucional na prática, obviamente, né, o único que tem efeitos em matéria tributária, mas a gente só vai conseguir observar, talvez, isso para o futuro. Quando a gente olhar para, principalmente, a administração de estados e municípios que não tem um regramento, né, como tem a União, de dispensa de recurso, de vinculação dos seus órgãos de fiscalização, e agora a gente vai ter que, né, fiscalizar se esses entes vão cumprir automaticamente ou não as decisões do STF. A meu ver, já não existe mais um motivo, né, jurídico para que eles se esquivem do cumprimento automático, não sendo mais necessária a resolução do Senado para cumprir, né, se cumprir declarações de inconstitucionalidade. Gente, era isso. Eu sei que eu misturei alhos com bugalhos, mas no final acho que eu consegui abordar de uma forma bem rápida os temas que a gente tratou aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, Nina. Muito obrigado, excelente exposição. Acho que são realmente inputs de quem também esteve lá dentro do Supremo, né, consegue nos trazer com bastante precisão, né, essas reflexões. Chegamos agora ao momento de debates, em que os palestrantes podem endereçar entre si perguntas, mas eu gostaria também de deixar uma sugestão de reflexão e até talvez uma pergunta. Partindo da premissa que nós estamos, né, diante de um tribunal político-jurídico, né, que não necessariamente precisa agir vinculado somente a fundamentos jurídicos, em termos de modulação de efeitos, espera-se, né, porque estamos diante de um instrumento de promoção de segurança jurídica, uma mínima coerência, né? A Nina mesma trouxe aqui exemplos em que o Supremo, por um tempo, considerou matérias como sendo de índole infraconstitucional, e veio depois a decidir em sentido contrário ao próprio STJ, né? São os casos aí de imposto de renda sobre a Selic, o próprio terço constitucional de férias, CSL, que foi objeto há pouco tempo de julgamento em relação aos efeitos à eficácia da coisa julgada, né? Então, a minha provocação seria no seguinte sentido: em que medida o Supremo precisaria ter uma diretriz objetiva para fins de aplicação desses fundamentos jurídicos, quando claramente a justificativa por trás é uma justificativa econômica? O exemplo concreto que eu daria é ICMS na base,
em que nós temos uma situação idêntica à da CSL, com o julgamento do STJ vinculante em sentido contrário, sem uma modulação, né, situação em que houve um julgamento desfavorável ao contribuinte, enquanto que, no caso de ICMS da base, lá no tema 69, da tese do século, nós tivemos uma modulação. Ao leigo, parece que o fundamento não é jurídico, porque as situações são juridicamente idênticas, né? Nos parece que há, sim, uma motivação político-econômica. Então, a pergunta seria, em que medida, no exercício de uma jurisdição político-jurídica, o Supremo teria o dever de assumir expressamente essa modulação tem fundamento econômico e não jurídico, como está, né, posto nos precedentes. Por favor, quem se sentir à vontade, e também se não quiserem responder também, porque é uma pergunta um pouco complicada, né, não tem resposta, mas é um exercício de reflexão. Pedro, eu vou falar porque essa pergunta que eu me fiz antes de escrever o meu projeto de tese do doutorado. Então, acho que ela é uma pergunta muito pertinente e assim, eu vou e volto na resposta. A pergunta, no final das contas, o STF pode ser consequencialista? Se sim, não é melhor que ele fale que ele está fazendo isso? Eu acho que são esses pontos, né? Assim, eu fico com muito medo de desistir de um debate jurídico, né? E admitir que, em relação à modulação de efeitos, o STF pode ser consequencialista. Mas é o que tem ocorrido. Então, a gente também não pode ser, né, como eu já falei, ingênuo e ignorar os fatos, né? O STF tem feito isso, eu não vejo o STF voltando atrás, né, passando, a não ser uma mudança de composição da corte, talvez daqui a muitos e muitos anos, enfim. Mas com a composição atual, eu não vejo o STF deixando de ser consequencialista, né, em matéria tributária. Então, é melhor que ele fale que ele está sendo consequencialista, porque a produção de provas ela vai ficar de igual para igual. Né? Então, se o ministro Toffoli, quando do julgamento do tema 745, ele fez uma audiência com os estados, se a gente soubesse que isso ia acontecer e que isso ia ser levado em consideração, se tivesse aberto que isso ia ser levado em consideração para uma eventual modulação, e os contribuintes pudessem, pelo menos, ter sido ouvidos e produzir provas, né? Em sentido contrário, acho que a gente teria aqui, pelo menos, um debate mais justo. Né? E aí, sem entrar na questão da justiça da decisão em si, mas simplesmente contraditório e ampla defesa, né? Eu acho que é o mínimo. Ao admitir que é consequencialista, a gente abre um leque de argumentações que não têm sido exploradas, principalmente pelos contribuintes, então, pareceres econômicos, enfim, número de empregos que as decisões da STF representam, que estão sendo explorados, né, pelos entes, e, enfim, é isso. Né? Se for consequencialista, fale que está sendo, e fica mais justo. Se vocês me permitem, só, enfim, talvez respondendo também a pergunta, mas acho que complementando o que a Nina acabou de dizer, e eu concordo, eu só acho o seguinte, de alguma forma, o Supremo tem que ser consequencialista, né, quando ele modula os efeitos. Acho que o importante é fixar standards, né, para isso. Quer dizer, o que ele precisa mirar? Né, quais são as consequências que ele precisa mirar e justificar, né? Quer dizer, estou decidindo assim, portanto, as consequências serão essas e essas, se eu não modular, e em função disso eu estou modulando. Eu acho que isso é importante porque isso volta um pouco ao que eu disse antes, que é exigir do Supremo que ele demonstre a impossibilidade prática, a impossibilidade fática. Eu acho que isso não é só um consequencialista em função de perda de arrecadação, né? Como até a Nina colocou, assim, o Supremo tem precedentes que ele disse expressamente que, assim, perda de arrecadação não é motivo suficiente por si só para justificar a modulação. Mas a gente sabe que isso tem ultimamente levado, né, a essas modulações de efeitos. Então, eu acho que isso é importante, quer dizer,
Do ponto de vista consequencialista, é preciso que o Supremo adote uma fundamentação extra-qualificada e aponte os fatos que justificam a modulação da decisão, né? E acho que, se nós continuarmos nessa quadra, cabe sim ao legislativo tentar estabelecer esses estándares, porque o que nós temos hoje são realmente conceitos na lei 9868, no Código de Processo Civil, que são conceitos muito abertos, né? E que não exigem esse tipo de fundamentação extraqualificada, por exemplo, a partir da indicação de fatos. Eu acho que isso seria importante, né? Eu acho que no âmbito de um diálogo institucional e no âmbito de de pesos e contrapesos, né? Controles mútuos do poder, eu acho que caberia, sim, eventualmente, alguma modificação na legislação para tentar estabelecer minimamente alguns critérios para modulação. E, assim, só finalizando, também sem me estender muito, achei muito interessante esse assunto que foi abordado aqui pela Nina, da mutação constitucional, né, em relação ao 52 da Constituição. E eu acho que o que o ministro Roberto Barroso fez, tá, no seu voto, é louvável, porque, assim, ele trouxe no voto e disse, olha, nós precisamos expressamente declarar aqui que houve uma mutação constitucional e que, portanto, leading cases definidos em repercussão geral têm o mesmo efeito de ações de controle abstrato de constitucionalidade. Isso é ótimo. O meu problema não é com isso. Eu acho que isso é o correto a ser feito. O problema é a consequência, né? Porque nós sabemos que, do ponto de vista legal, normativo, a repercussão geral não tem eficácia vinculante e erga omnes. A eficácia da repercussão geral, de acordo com o Código de Processo Civil, é uma eficácia vinculante que os processualistas chamam de eficácia fraca. Por que eficácia fraca? Porque ela, de alguma forma, vincula os tribunais de origem a seguir e se conformar de acordo com os precedentes repetitivos de repercussão geral. E é fraca porque não é obrigatório. O tribunal de origem pode não se conformar e aí, evidentemente, cabe reclamação, etc., para que haja essa conformação. Mas, do ponto de vista legal, não existe a mesma eficácia vinculante e erga omnes que existe para ação direta. Porque está na lei 9868. Então, aí o problema que eu vejo, tá, e voltando um pouco também no assunto que a Ariane abordou, dos temas 881 e 885, acho que o problema aqui de novo, a não modulação dos efeitos nesses temas. Porque a gente poderia até discutir, se fosse exclusivamente para CSL, tá, alguma razoabilidade ali da decisão, embora eu discorde, tá? Eu acho que para a própria CSL já tinha precedente do STJ, num outro sentido, então eu acho que houve mudança de jurisprudência e essa é uma hipótese de modulação. Mas, mesmo se nós admitíssemos para a CSL uma não modulação, vejam o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ele decidiu com efeitos expansivos, não só para o caso da CSL, mas para todas as outras situações de repercussão geral que o Supremo julgou nos últimos anos. Só que ele só está dizendo agora que a repercussão geral tem exatamente os mesmos efeitos das ações de controle abstrato de constitucionalidade. Eu já acho discutível, porque é uma construção pretoriana, né? Tá, digamos assim, integrando a lei, mas tudo bem. Mas se nós considerarmos que o Supremo está dizendo isso agora, é como se fosse lei nova, portanto não pode retroagir. Então, no mínimo, deveria ter havido modulação para essa situação de repercussões gerais. Ou então, que essa questão expressamente seja considerada como um obter dictum da Corte, sem eficácia. Porque daqui a pouco nós começaremos a ter ações rescisórias de tudo quanto é temática. Às vezes nem ações rescisórias, né? O Supremo falou que não precisa de ação rescisória, né? Cessa automaticamente os efeitos. Então, eu acho que isso é muito ruim para a segurança jurídica. Então, sim, a mutação constitucional, que eu também acho que houve, deve ser declarada como de fato foi. Agora, é preciso pensar nas consequências disso, né? E acho que talvez o Supremo tenha um encontro marcado, nem publicou o acordo ainda, mas talvez o Supremo tenha um encontro marcado de novo com essa questão, porque seguramente isso será suscitado, acho que em embargos de declaração.
Enfim, desculpa, me alonguei na minha fala, mas são essas considerações e já agradeço, inclusive, aproveito para agradecer novamente ao GEPT e agradecer aqui as colegas que, enfim, expuseram muito mais brilhantemente do que eu as suas visões, seus pontos de vista sobre esse tema. Obrigado. Bom, só para concluir aqui, já em razão do horário, né, acho que só tenho aqui a ratificar as ponderações, né, da Nina e do Daniel, e que também já foram algumas medidas, né, sufragadas aqui pela Maria Clara, pelo Pedro, né, dizendo justamente que é necessário que haja, de fato, essa explicitação de critérios. Né, a previsibilidade nada mais é do que a consagração do Estado de Direito, né, e nós precisamos, mais do que nunca, resgatar esses valores, e me parece que o tema da modulação de efeitos é absolutamente paradigmático nesta construção. Né, então, eu não falaria nada mais, até para não ser repetitiva. Então, mais uma vez, agradeço aqui ao GEPT e a toda a audiência que nos acompanha, e fico à disposição. Bom, eu não agradeci, mas eu estou assumindo que a gente não vai ter mais pergunta para responder, né? Por conta do tempo. Bom, gente, eu gosto muito do tema do artigo 5210 e eu adorei as provocações do Daniel, então eu deixo aí sugestão para o GEPT organizar uma mesa sobre essa mutação constitucional, porque 10 minutos é muito pouco tempo para a gente falar disso. Mas o Daniel, ele aponta muito bem mais uma das incoerências na ausência de modulação. Eu não acho que a mutação constitucional tenha sido um ato edicto, ela foi razão de decidir do voto do ministro Barroso. Inclusive, ele só conseguiu votar daquele jeito porque ele reconheceu a mutação constitucional de 5210, porque ele precisava igualar os efeitos do controle de constitucionalidade concreto ao controle de constitucionalidade abstrato. Então, isso me faz crer que não foi um ato edicto, mas foi um fundamento determinante. Mas era novo. A Corte já vinha se deparando com esse debate, pelo menos aí, desde a reclamação 4335 do ministro Gilmar, e nunca tinha chegado a um consenso em relação a isso, e chegou agora. Agora, esse consenso ele vai retroagir, né? A modulação de efeitos aqui, ela era racional pelas mudanças de jurisprudência e pelo reconhecimento da mutação constitucional também. A mutação constitucional ela foi uma interpretação nova dada pelo STF, então ela nunca poderia ter efeitos retroativos. Enfim, eu agradeço também, já me convido para o próximo debate sobre esse tema da mutação constitucional, né, da formação de precedentes, e fico à disposição. Muito obrigada, Pedro, Maria Clara, Daniel, Ariane, Lucas, que precisou sair mais cedo, pela atenção. Bom, muito obrigada a todos pelas ricas contribuições ao nosso debate de hoje. Gostaria de agradecer novamente a todos que estão apoiando o evento, a todos que nos assistem, e em consideração do tempo, eu tomo a liberdade de encerrar os debates do dia, de encerrar mais um painel, e novamente agradeço a todos os palestrantes e ao meu colega Dr. Pedro Adams, que mediou esse painel junto comigo. E muito obrigada ao GEPT também pela oportunidade de debater esse tema.